Prediforme, que será o primeiro de uma série de 3, onde vamos falar de um tema bastante interessante, que é as questões da mediação digital. Estes podcasts são realizados no âmbito de um projeto Erasmus+, Digital Skills, que é um projeto desenvolvido em parceria com uma entidade francesa, a Efficience, que é a entidade coordenadora deste projeto. Assim, só resumindo basicamente, o projeto visa assegurar um desenvolvimento eficaz em termos de literacia digital e combater a desinformação através de processos de educação, sobretudo de processos de educação e formação, proporcionando aos intervenientes, aos mediadores, professores, educadores, apoio, nomeadamente em termos de orientações e de exemplos práticos. Aliás, foi uma característica, foi um dos principais trabalhos deste projeto, que foi a procura dos melhores exemplos de boas práticas em termos europeus nesta área da mediação digital, para poder partilhar com os profissionais da área. E connosco hoje temos a Rafaela Soares. Olá, Rafaela. Que é, assim, uma breve bibliografia, que a Rafaela é licenciada em Biologia Aplicada pela Universidade do Minho, em Braga, é mestre em Biologia Molecular, Biotecnologia e Bioempreendedorismo em plantas, está certo? Exatamente. Boa. A Rafaela é natural daqui do concelho de Ponte de Lima, desempenhou, entre outras coisas, funções de técnica de laboratório de controlo de qualidade na empresa Nunex em Viana do Castelo, colaborou igualmente numa empresa do universo Sonai, aqui em Ponte de Lima, e na empresa Borg Warner, em Lanheses. E ainda, em termos, agora na área, na parte mais associativa, colaborou com o Teatro Diogo Bernardes, aqui em Ponte de Lima. Atualmente, a Rafaela desempenha funções de gestão de projeto e coordenação da formação, e só de referir que o trabalho que ela desenvolve em termos de mediação digital é sobretudo com entidades ligadas ao poder local aqui da região, que têm responsabilidades nesta área. Bom, olá Rafaela, então novamente, obrigado pela sua presença e seja bem-vinda a este podcast da Prediforme. Olá Jorge, muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui presente convosco. Boa. É assim, Rafaela, para começar, isto vai ser um formato de uma conversa informal e vamos tentar que seja o mais agradável possível para nós e para quem nos vê. Mas para começar, podia partilhar connosco um pouco do seu percurso profissional e, em particular, o que é que o levou a ligar-se a este mundo da mediação digital? Tal como o Jorge referiu, a minha área de formação é a área da Biologia Aplicada. No entanto, sempre tive um grande interesse nas questões relacionadas com a literacia digital. Desde que me lembro, sempre tive muito interesse pelas novas tecnologias da informação e da comunicação, assim como o avanço constante da tecnologia e com tudo a tornar-se cada vez mais digital, percebi que a mediação tradicional já não chegava a toda a gente como deveria. Eu penso que a mediação digital apareceu como uma maneira de tornar a justiça mais acessível a toda a gente, especialmente aqueles que vivem longe das grandes cidades ou então que têm mais dificuldade em comunicar. Foi essa mistura do gosto pela mediação com o potencial da tecnologia que me levou então a seguir este caminho. Muito bem. Eu penso que de facto isso se enquadra àquilo que a Rafaela referiu, a questão de tornar acessível a justiça a quem vive fora das grandes cidades, que é o contexto da nossa região e que tem de facto, onde as pessoas têm de facto maiores dificuldades em comunicar, esse tem todo o propósito. Bom, e agora perguntaria à Rafaela que tipo de situações, ou seja, com que tipo de situações é que a Rafaela é confrontada com mais frequência, sobretudo na parte do ambiente digital?
Então, na mediação digital eu costumo abordar principalmente situações relacionadas com questões familiares, como é o caso de divórcios ou então a guarda dos filhos, que são questões que envolvem muita carga emocional e que por essa razão a privacidade é mesmo muito importante. Também lido muitas vezes com conflitos de consumo, onde é importante que tudo seja rápido e sem burocracias. Além disso, cada vez mais também tenho casos litígios contratuais ou então empresariais mais pequenos, em que as pessoas e as empresas estão em lados diferentes. Eu lembro-me bem particularmente a ideia, a questão das empresas de comunicação, que são bastante. Há muitos conflitos dentro, por exemplo, nesta área. Bom, mas então, explique-nos assim, de uma forma mais básica, como é que funciona o processo de mediação digital num primeiro contacto. Desde o primeiro contacto até à resolução, a Rafaela, para si, acha que há diferenças significativas em relação, por exemplo, a um processo de mediação presencial? É assim, o processo é muito parecido com a mediação tradicional, só que adaptado a um formato digital. Numa primeira fase começamos com uma conversa por videochamada para perceber qual é que é o problema e se faz sentido resolver de forma digital ou não. Posteriormente marcamos então as sessões online, normalmente utilizamos plataformas seguras de videochamada como o Zoom com salas separadas, Google Meets ou então outras plataformas próprias para a resolução de conflitos online. A maior diferença é que o cliente tem maior flexibilidade em marcar as sessões e não precisa se deslocar, ou seja, torna todo o processo menos estressante e mais agradável dentro do possível. Sem dúvida que é um aspecto bastante além disso, na mediação digital, o mediador tem que estar atento para garantir que todos os clientes estão bem ligados e para perceber essencialmente os sinais não verbais, que são os mais difíceis de captar através de um ecrã. Pois, porque a pessoa não está presente, não se vê a cara, é mais difícil de perceber das emoções. Bom, Rafaela, quais são as ferramentas digitais que considera indispensável no seu trabalho e já agora o porquê da sua utilização? As ferramentas mais importantes são sem dúvida as plataformas de videochamada, que têm salas de espera e salas privadas, também chamadas de breakout rooms. Isto permite falar com as pessoas separadamente, tal como aconteceria se estivéssemos presencialmente com elas. Também é muito importante usar programas para gerir documentos e partilhar ficheiros de forma segura, para guardar os papéis e os acordos, assim como utilizar ferramentas para comunicar fora das sessões, como o e-mail ou então chats seguros, que ajudam caso tenham dúvidas ou então também saber o estado atual do processo e acompanhá-lo. A segurança e a privacidade dos dados são sempre então a nossa prioridade quando escolhemos estas ferramentas. A Rafaela referiu aquilo que me parece ser, de facto, uma questão fundamental nestes processos, que é a questão da garantia da confidencialidade. Eu perguntava-lhe como se garante a confidencialidade e a segurança das informações destas sessões quando estamos a falar de um processo totalmente online? Na minha opinião, a confidencialidade, assim como é a base da mediação, assim como na mediação tradicional, o mesmo mantém-se na mediação digital. Peço desculpa. Por isso, para garantir a confidencialidade e a segurança das informações, uso plataformas com criptografia de ponta a ponta para videochamadas. O WhatsApp, por exemplo. Exato. E asseguro que todas as pessoas estão num espaço privado durante as sessões. Além disso, faço sempre um acordo de confidencialidade por escrito com todas as pessoas antes de começar qualquer mediação. Aconselho a não gravarem as sessões e uso plataformas com sistemas de segurança fortes para partilhar então os documentos e guardá-los seguindo sempre as normas de proteção de dados. Do regime geral de proteção de dados, sem dúvida, sem dúvida. Bom, falemos agora na questão dos desafios e nas dificuldades com que a Rafaela se confronta neste tipo de atividade. E eu perguntava-lhe, na sua opinião,
o que é que acham? Quais são os maiores desafios de ser um mediador digital? E já agora, como é que se supera esses desafios? Um dos principais desafios é, sem dúvida, perceber a comunicação não verbal. Quando nós estamos presencialmente, conseguimos captar muito através da linguagem corporal. No entanto, na mediação digital, temos que prestar mais atenção à expressão facial, às pausas, ao tom de voz e muitas vezes também pedir-lhes para eles ligarem a câmara porque nem sempre o fazem. Outro desafio é garantir que todas as pessoas têm acesso à tecnologia e que saibam de facto utilizá-la. Muitas vezes isso não acontece, então nós temos que ajudar com suporte técnico no início. Conseguindo ultrapassar estes exato, através de mais prática, ouvindo e incentivando essencialmente as pessoas então a ligar as câmaras. Se for preciso, adaptamos o ritmo e o formato das sessões para que seja mais agradável e que corra melhor. Sem dúvida é importante, porque nem toda a gente tem o mesmo nível de conhecimento da utilização deste tipo de ferramentas. E já agora, a parte melhor, e em termos de vantagens na mediação digital, o que é que acha que... Quais são as principais, as maiores vantagens em termos de mediação para os envolvidos no processo? É sim, as vantagens são muitas. Começando pela flexibilidade, porque permite que as sessões possam ser marcadas em horários diferentes, que seja mais conveniente para todos, e além disso não é necessário que o cliente se desloque, ou seja, poupa-lhes tempo e dinheiro. A acessibilidade é outra grande vantagem, porque permite que pessoas que residem em cidades diferentes ou países diferentes, exato, ou até mesmo aquelas que tenham mais dificuldade em se movimentar, tenham acesso e possam participar. Além disso, em alguns casos, o facto de ser online, ou seja, através de um ecrã, permite que as pessoas se foquem de facto no problema e não na presença da outra pessoa. Exatamente. Bom, e agora falando um bocadinho em termos de perspectivas futuras, como é que a Rafaela vê o futuro da mediação digital? Acha que se tornará uma norma ou continuará a ser uma alternativa? Ou seja, no futuro continuaremos preferencialmente a ter as duas vias, a presencial e a online? É assim, o que é que lhe parece? Eu considero que a mediação digital já não é só uma alternativa, mas sim uma parte essencial na resolução dos conflitos. Claro que a pandemia também contribuiu, porque em muito tudo que é áreas online, a pandemia teve bastante influência. Exato, porque permitiu que esta prática fosse adotada muito mais rapidamente e além disso provou que de facto ela funciona. No futuro, eu acredito que a mediação digital e a presencial vão coexistir e a escolha vai depender essencialmente do tipo de conflito e da preferência do cliente. A tecnologia vai continuar a evoluir e isso só vai tornar a mediação ainda mais eficaz e fácil de usar. Pode então ser ainda uma opção mais viável em muitos casos. Em muitos casos, não é? Bom, e agora continuando no futuro, já estamos a aproximar do fim desta nossa conversa, a Rafaela que conselho daria àquelas pessoas ou a alguém que esteja agora iniciado neste momento, ou esteja a pensar iniciar uma carreira de mediador digital? O que é que para si, digamos assim, seria aquilo que é mais fundamental, aquilo que seria mais relevante para quem esteja a pensar em seguir este caminho? Antes de mais, eu diria que é uma carreira muito gratificante e com imenso potencial. É importante ter uma boa formação em mediação, claro, mas também é essencial ganhar competências digitais e estar à vontade com as ferramentas tecnológicas. A empatia, o saber ouvir com atenção e a capacidade de adaptação são ainda mais importantes quando se trabalha online. Exato. Então é sempre bom estar aberto e aprender e experimentar coisas novas, porque esta área está sempre a evoluir, tal como a tecnologia. Exatamente. Bom, resta-me agradecer à Rafaela. Muitíssimo obrigado pelo seu testemunho. Penso que foi uma conversa muitíssimo interessante.
e que, sinceramente, espero que a visualização deste podcast, modéstia à parte, possa inspirar outras pessoas a abraçar desafios semelhantes, a seguir também, a poder também seguir este caminho, porque me parece, isto também estou um bocadinho a referir os princípios do projeto, me parece que que o desenvolvimento destas competências podem contribuir para uma sociedade cada vez melhor, mais justa, com pessoas mais bem informadas e de alguma forma contribuir decisivamente para uma cidadania mais ativa. Pronto, Rafaela, foi um prazer tê-la aqui connosco. O prazer foi meu, muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. Olha, eu de referir só que teremos, para além deste, teremos mais 2 podcasts realizados no âmbito deste projeto, onde vamos abordar sobretudo esta questão no âmbito mais da educação e da formação, com 2 técnicos, dois formadores, duas pessoas credenciadas em proficiência digital. Pronto, a todos, Rafaela, primeiro, e a todos, muito obrigado pela vossa atenção. Até à próxima oportunidade.